Hoje o papo do lance é com Felipe Facincani, grande jornalista esportivo, um dos maiores do país e um dos maiores palmeirenses do país. Prazer, Felipe, estar falando com você e ter a sua presença aqui no lance. Você que está ligado aqui nesse papo com o Felipe, não deixa de seguir aqui o canal no YouTube, não deixa de curtir, ativar as notificações, porque todo dia tem coisa nova para você aqui no Lance, tudo sobre o esporte aqui para você no Lance. E hoje a gente conversa com Felipe Facincani. Seja bem-vindo, Felipe. Tudo bem, Pedrão? Uma baita honra conversar com vocês aí. O Jornal Lance, né, que dispensa apresentação desde 1997, né, quando o Lance explode pra mídia brasileira, que eu já consumi o jornal. Tô velho, rapaz. Eu tô lá com os meus 40 anos quase, né? Então, eu era o cara que eu ficava na porta da banca e esperando chegar o jornal quentinho ali para ver as notícias, o vai e vem do mercado que era tão famoso, as notícias exclusivas, os colunistas. Então, pela primeira vez, participar com o Lance para mim é uma baita honra, meu irmão. Pode ter certeza que vai ser um dos grandes momentos aí da minha vida. Vou colocar no currículo essa. Prazer, cara, estar falando com você e te falar que eu acho que eu tive um pouquinho mais de sorte que você com o Lance, porque eu morava ali na Praça 11, onde era a gráfica do Lance, então eu não precisava esperar na banca. Dava meia-noite e eu pegava o jornal do dia anterior de graça. Boa, maravilhoso, maravilhoso. Cresci lendo Lance, aprendi Pedrão, a ler. O que temos para hoje aí, meu irmão? Ah, cara, hoje a gente vai falar um pouco da sua carreira como jornalista e vai falar também de Palmeiras, aproveitando aí o momento forte do Palmeiras no ano, a saída do Estevão também, né, que é o grande assunto em alta do Palmeiras, e mais ainda a chegada da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que pode vir a ser aí o maior título da história do Palmeiras e uma grande participação na história de todos os clubes que vão ter o prazer de participar dessa grande competição. Então, para começar, Felipe, vamos falar um pouco da sua carreira. E eu queria perguntar para você, já de cara, por que e como você decidiu revelar o seu clube do coração e abrir um canal falando de Palmeiras. Como é que foi esse processo? Na verdade, Pedro, isso é muito natural, cara, porque eu nunca escondi o meu time, né? Eu nunca precisei também, publicamente, nos canais onde eu passei, nas rádios também, criar qualquer tipo de personagem em relação a isso. Então, eu sempre fui muito carinhoso, sempre falei em relação a isso de uma forma muito sossegada, sempre respeitando da forma que eu faço, né? Qualquer outra equipe do Brasil, porque acho que o princípio básico é que eu sou jornalista, né? Eu trabalho e adoro falar de futebol, adoro falar de qualquer esporte e preservar sempre pela isenção, pela imparcialidade, nem que às vezes eu tenha que fazer uma crítica um pouco mais ácida em relação ao próprio Palmeiras, que o torcedor não entende, o cara acha que você tem que ser um porta-voz da equipe, um influencer, e não é minha função é sempre trabalhar o máximo possível em relação à verdade que está acontecendo, e assim, publicamente se tornou engraçado, né, curioso, quando eu fiz uma brincadeira na ESPN na época, né, depois da final da Libertadores, em que ao longo da semana eu tinha feito algumas análises, alguns jogadores que não estavam tão bem, você vai lá, faz uma crítica aqui, acolá, como é que esse cara pode jogar, etc e tal, e todos os caras jogaram bem, né, na final contra o Flamengo em 2021, o Zé Rafael fez um jogo enorme, o Luan, o próprio Mike na decisão, o Daverson que fez um gol, alguns jogadores que vinham no momento de instabilidade, eu pegava um pouquinho no pé dos caras, né. E aí todo mundo jogou muito bem e eu fiz uma brincadeira à época com a apresentadora, que era a Daniela Boaventura, ela que inclusive hoje trabalha na Flá TV, né, flamenguista e tal, e brinquei com a Dani e falei, olha Dani, eu vou entrar atrasado no programa, que eu vou brincar que eu estou numa fila de desculpas dos jogadores do Palmeiras ali na porta do Allianz Parque e tal, devido às críticas, porque os caras jogaram muito bem. E aí eu entrei no programa com um cartaz, com uma faixa de campeão, fiz uma brincadeira toda, e ali foi o primeiro momento público, entre aspas, assim, revelado, né? Mas eu nunca escondi nada de ninguém, a gente sempre no programa, a Daniela sempre abordou de uma forma muito carinhosa, né? Na época da ESPN, na própria Fox Sports Rádio também, quando surgiu o assunto Palmeiras, a época o Benjamin apresentando e já sempre falava em relação ao meu time, o Mano e tal, então nunca teve nada muito forçado, sempre foi muito espontâneo e naturalmente a torcida depois que eu acabei saindo da ESPN pediu, foi às redes sociais, faz um canal no YouTube, fala do conteúdo do Palmeiras, você é um cara que tem sempre boas informações, boas opiniões, e no dia seguinte da minha saída eu já criei o canal e deu essa, entre aspas, hypada com os torcedores, e por isso que eu enviesei, né,
o informativo do canal do Facincani para falar do Palmeiras, mas sempre aberto a falar de qualquer outra coisa, porque vira e mexe vem outros torcedores, do Flamengo mesmo, do São Paulo, do Corinthians também. Eu tenho até um mini programa dentro do meu canal que chama Pod Derby, em que eu faço com o jornalista Rogério Micheletti, que é especialista, né? É um historiador de futebol, corintiano assumido, então a gente fala de Palmeiras, de Corinthians. Então eu adoro falar às vezes mais de outros clubes do que de fato do próprio Palmeiras, para mostrar que eu não sou um influenciador, não sou um torcedor que só tem um único assunto na minha vida. Eu, pelo contrário, por ser jornalista, eu amo falar de futebol internacional principalmente. Sou comentarista, tenho formação de técnico, né? Obviamente não nada que possa me colocar no mercado, mas é um estudo que eu tenho também, formação de curso de arbitragem, porque eu me aprimorei para trabalhar em relação àquilo que a profissão exige. Com certeza. E você falou aí da fila de desculpas, isso também diz muito sobre o estilo que você tinha nessa parte dos comentários, né? Você teve sempre um estilo muito direto e que agradava, né? Vamos dizer aí, na forma mais viral, assim, você tinha falas virais e sempre foi de uma forma, assim, muito sincera. E eu vejo, assim, uma leitura minha que na internet, né? Essa fala, esses comentários, quando eles são genuínos, eles acabam, acho que cativando mais e vira, de fato, um viral, um engajamento verdadeiro. Sempre foi assim ou foi alguma coisa que você desenvolveu, assim, né? Você foi entendendo que, para além do jornalismo, né, essa parte mais do engajamento mesmo, você acha que dessa forma, com a personalidade que você tinha, você conseguiu desenvolver isso melhor? Não, na verdade, Pedro, isso é tudo muito natural. Eu, pelo menos, sou assim, né? Eu sou um cara que sou sempre muito sincero. Se eu precisar falar a verdade, seja para amigos, para familiares, obviamente dentro da minha profissão eu vou falar. Eu prefiro pagar o preço, né, de ser honesto do que fingir alguma situação, né? É claro que comentários, né, a gente tem sempre que tomar cuidado, e isso é uma evolução diária, para não acabar sendo nada que se torne além do razoável. Em muitos momentos eu sei que eu acabei passando um pouquinho dessa linha, mas isso só com o tempo que você vai acabar se reajustando e achando, né, a melhor forma de você fazer uma crítica que ela tem que chegar no endereço correto e ao mesmo tempo sem você também sair do prumo desse equilíbrio que é tão necessário, né? Mas eu nunca vou deixar de sempre avaliar aquilo que, na minha visão, dentro do que eu penso, possa ser diferente, ou então, da mesma forma, o elogio tem que vir, né, na mesma categoria, sem você criar nenhum tipo de rixa desnecessária, entendeu? Então, sempre sou muito natural. Essa pessoa que você está conversando agora é a mesma pessoa que vai para o ar, que vai fazer um elogio, que vai fazer uma crítica, que vai dar uma informação, da mesma forma em que as pessoas esperam que você comece a conversar com elas sempre com os olhos nos olhos, né? Eu acho que é o princípio básico da comunicação, né? Perfeito. E como é que você lida com isso? Você consegue também dizer algum episódio, algum momento que você fala assim, cara, disso aqui eu me arrependi, eu passei do ponto, ou eu falei isso aqui, talvez quis dizer isso e isso foi entendido? Você consegue lembrar de algum episódio que você se arrependeu? Ah, claro, aquele episódio do áudio que vazou, que ficou muito famoso, aquilo foi no WhatsApp, né? Aquilo foi num grupo de amigos. É um outro contexto, e né? que infelizmente... e que infelizmente alguém pegou aquilo depois daquele jogo, o Palmeiras Água Santa, achou engraçado e viralizou, né? E eu, obviamente, não tive nenhum tipo de controle. Então foi um completo arrependimento, porque eu tava pé da vida com o jogo, como muita gente, né? Depois de um jogo que fica muito frustrado, acaba desabafando, acaba falando mais do que deve. Só que as pessoas, às vezes, acabam não se tornando públicas, né? E como eu já estava, à época, na Rádio Bandeirantes, eu tinha feito a jornada naquele jogo, fiz as críticas pontuais naquele dia, né, no meu comentário na rádio, tudo, e depois no WhatsApp você tá com os amigos, você acaba falando mais impropérios do que o necessário, e infelizmente aquilo viralizou. Mas é lógico que aquilo é o maior arrependimento na minha vida, o maior aprendizado, e isso para todo mundo, né, de que o celular hoje é uma arma tão potente como qualquer outra. Você pode acabar se complicando muito por, às vezes, falar o que deve. Então, você tem que tomar muito cuidado, né, para expor alguma coisa que possa gerar algum tipo de repercussão negativa, para evitar esse tipo de problema que eu sofri em 2016.
A gente vê esse tipo de episódio acontecendo aí recorrentemente. Vaza áudio, aí no meio do ao vivo o programa vai para o comercial, mas o cara continua falando. Tem o jornalista e tem o torcedor. Quem é jornalista esportivo é dificilmente um jornalista que trabalha com esporte, não ter um time, não ser um torcedor, não ser um torcedor Exato, apaixonado. claro. Então é totalmente diferente quando você tá ali vamos dizer, no modo jornalista e no modo torcedor, né? Ô Pedro, eu acho que assim, as pessoas, elas têm que, na minha visão, parar de tentar esconder o que é a realidade e o que o torcedor quer do outro lado, que a pessoa seja verdadeira. Você pode ter o seu time no coração, você pode revelar o seu time, não tem problema nenhum, desde que você saiba trabalhar sempre com a imparcialidade. O que você não pode é misturar as coisas, num lance em que for favorável ao seu time contra outro e o cara tá reclamando, você admitir que houve um favorecimento e vice-versa também, entendeu? É você sempre trabalhar com a razão, é você sempre elogiar quando o adversário é melhor e às vezes não ficar se apegando a pontos que não vão gerar a avaliação mais crítica e mais necessária possível do aquele acontecimento. Eu falo, por exemplo, no jogo do final de semana, Palmeiras e Flamengo, super famoso, muita gente ficou apegada à arbitragem. Porque o Palmeiras deveria ter tido um pênalti em cima do Vitor Roque, porque o pênalti no Arrascaeta não foi, etc. Eu já penso diferente, eu já falo, gente, será que não dá pra avaliar o mérito do Flamengo naquele jogo, como ele soube construir a vitória e o resultado em cima de um Palmeiras que não estava bem escalado, como ele foi muito bem escalado no jogo contra o Sporting Cristal? Mas uma coisa é meter 6-0 no Cristal, outra coisa é o jogo contra o Flamengo. Depende, se você tá bem escalado e você tá com o time numa outra atitude, numa outra rotação, querendo jogar de uma forma diferente, independentemente do peso do adversário, você vai ter um desempenho melhor que vai te facilitar e te levar à vitória, como não aconteceu contra o Flamengo. Então é admitir que o Palmeiras foi mal naquele jogo contra o Flamengo e não só se apegar na muleta da arbitragem, né? De que, na minha visão, eu acho que foi pênalti no lance do Varela, foi pênalti em cima do jogador do Arrascaeta, eu não achei pênalti em cima do Vitor Roque, por exemplo, e eu dou mérito ao Flamengo que soube construir o jogo dele dentro da simplicidade dele naquele dia, desfalques, etc e tal. Então é você fazer uma avaliação de reconhecer quando o adversário sempre é melhor que o time do seu coração. Quando você coloca a imparcialidade à frente e você coloca a justiça e você também estuda outros rivais, outros times, para você ter a propriedade para falar deles como se você também fala do seu time, eu acho que esse é o princípio básico que você tem que ter na profissão, mesmo que você revele o seu time. É você passar a credibilidade de poder transitar em todos os ambientes. Com certeza, estou 100% contigo. Você falou aí do Palmeiras e do último jogo, teve ontem aí nessa quarta-feira, e o grande nome desse jogo, com certeza, foi o Estevão, o último jogo do garoto aí no Allianz. E eu queria perguntar para você, como jornalista e como palmeirense, quero as duas versões aí, de que patamar de idolatria ou de não idolatria que o Estevão deixa o Palmeiras. Vamos lá, o Estevão é um talento nato no Palmeiras, tá? Como foi o Endrick, como foi o próprio Gabriel Jesus e outros meninos que recentemente, o Danilo, infelizmente Patrick de Paula não conseguiu sair maior do que deveria, o Wesley, Gabriel Menino e tantos outros que foram muito vencedores nesse período recente, mas que, claro, não tiveram esse hype do Estevão, porque ele é um atacante, porque ele é um jogador de uma característica muito especial, é um driblador, é um menino muito jovem, se despontou muito cedo e tal. Então é claro que para esse período recente do Palmeiras, entre 2023 a 2025, o Estevão sai num carinho muito grande do torcedor e de uma idolatria num período seca do Palmeiras, em que ele ganhou um Paulista em 2020, no segundo semestre, que todo mundo esperava muita coisa, Libertadores, de Copa do Brasil, o brasileiro acabou ficando pelo caminho. E nesse ano o Palmeiras ainda não venceu um título porque perdeu a decisão para o Corinthians, né? Assim, o Estevão tem um potencial enorme para se tornar realmente um jogador de seleção, como já está, para disputar uma Copa do Mundo ou outras várias. Vai aprender muito no futebol europeu a se tornar um jogador, além de ótimo no lado individualmente falando também, vai ter em prol da equipe, em prol do coletivo. Mas o que pode pegar de vírgula, que a gente tem que analisar faltou também um pouquinho mais de Estevão
em jogos maiores do Palmeiras e em jogos que poderiam ter dado ao Palmeiras classificações ou então possibilidades de ter um título nesse período que, por exemplo, o Endrick conseguiu passar para o torcedor, né? Eu acho que alguns torcedores esqueceram rapidamente o Endrick por causa do Estevão e não podem deixar de avaliar que o Endrick foi um menino que também com a mesma idade do Estevão, com a mesma pressão do Estevão e até num momento em que o Palmeiras tinha uma cobrança ainda maior porque ele era centroavante, né? E o Palmeiras buscava achar um camisa 9 e tudo mais, ficou com essa pressão até a chegada do Vitor Roque. O Estevão bate literalmente no peito num jogo dentro do Newton Santos contra esse grande time do Botafogo, que estava numa vantagem absurda no Campeonato Brasileiro, chegou a ficar a 14 pontos de vantagem do Palmeiras, vencendo por 3-1 o Botafogo, e o moleque bate no peito e chama uma vitória de 4-3 numa virada que pra mim deu praticamente ali o Campeonato Brasileiro pro Palmeiras em 2023. O Estevão não teve um jogo desse no Palmeiras. Contra adversários menores, ele jogou muita bola, mas faltou o Estevão decidir clássicos, faltou o Estevão decidir jogos como, por exemplo, diante do Flamengo. O ano passado, tudo bem, ele estava machucado, né, nos jogos da Copa do Brasil, acabou não entrando em campo, mas contra o Botafogo poderia ter tido uma participação um pouco mais efetiva. No próprio Campeonato Brasileiro também, alguns outros jogos, contra o Corinthians mesmo, quando o Palmeiras vai muito mal e perde para o Corinthians lá em Itaquera. Esse ano mesmo, nas próprias decisões contra o Corinthians no Campeonato Paulista, o Estevão, por exemplo, para mim, ele erra no primeiro gol e no único, né, do Yuri Alberto na decisão, em que ele tem um contra-ataque 3-1, ele acaba perdendo a bola por ser individualista demais, aí o Corinthians acaba fazendo gol. Então faltou um pouquinho mais de Estevão em jogos em que formam ídolos. Porque uma coisa é o cara decidir jogos muito legais, campanhas, etc., contra adversários menores. Outra coisa é aquele jogo que a gente fala vai separar o homem dos meninos, como diz Michael Jordan, né? Então, nisso faltou um pouquinho mais do Estevão. Talvez a idade, talvez a personalidade dele, mas é um garoto que sai com muito respeito da torcida, mereceu toda essa festa, mereceu todo esse carinho, mas se eu traçar um comparativo de quem fez um pouquinho mais pelo Palmeiras com a mesma idade, com a mesma origem, entre o Endrick e o Estevão, pra mim o Endrick saiu maior do Palmeiras do que o Estevão. Você já mata então a minha pergunta seguinte, que era Endrick ou Estevão, então vou pular ela, mas vou trazer um detalhe aqui, que é do como Você entendeu o comparativo? Não, entendi. Talvez perfeito. o Estevão, Pedrão, ele pode ser um jogador com mais recursos, porque ele é um ponta, barra meia, dribla, cria, faz gol também, etc e tal. O Estevão é mais aquele finalizador, né? Aquele moleque que quer pegar a bola, força física e vai pra dentro. Agora, você tem um lado decisivo da coisa. Você tem um lado que na hora que precisou, quem que colocou um pouquinho mais de garrafa pra vender? E o Endrick colocou isso numa reta final de Campeonato Brasileiro. E inclusive, olha só, um detalhe, né? Um Endrick que não foi utilizado, ou foi muito pouco utilizado pelo Abel na Libertadores de 2023, em que talvez se ele tivesse jogado naquela semifinal contra o Boca com um pouquinho mais de confiança, né? O muito Abel pedido naquela semifinal, né? Exatamente. Talvez o Palmeiras podia ter tido um outro resultado. E curioso que quando ele entra no jogo, quando o Kevin entra no jogo, Luiz Guilherme, a molecada, o Palmeiras perdendo por 1-0, busca 1-1, quase vira o jogo no fim. Então, enfim, né? Olha o peso que teve o Endrick de mudar um patamar de uma semi de Libertadores, depois carregar o Palmeiras para um título brasileiro, pro Estevão, que jogou muita bola, mas muita bola mesmo, mas infelizmente faltou esse detalhe que às vezes diferencia muita coisa, né? E no detalhe, talvez, eu me recordo muito do jogo de 2024, do Botafogo contra o Palmeiras, que o Botafogo consegue vencer no Allianz e meio que ali já quase que decreta o título, que pra mim, naquele jogo, o melhor em campo foi o Estevão. Por mais que o Palmeiras tenha saído derrotado, eu vi aquele jogo e aquela sequência do Palmeiras ali, foi uma sequência difícil do Palmeiras pra mim em termos de conseguir jogar, né? Parecia muito que era toca no Estevão e vamos ver o que o moleque arruma. E assim, ele fez um inferno na zaga do Botafogo, mas que era um time muito ajustado, não à toa ganhou o Brasileiro e a Libertadores. E pra tu ver como é que é detalhe, né? Por pouco o Estevão ali pode não trazer um momento de respiro novamente do Palmeiras, de uma nova arrancada, mesmo na minha opinião, né? Não pode não ser da maioria. O Estevão melhor naquela partida, não adiantou muito, o Botafogo conseguiu o resultado e foi campeão brasileiro posteriormente. Aquela coisa, às vezes o menino joga tão bem, mas é insuficiente para decidir.
E aí o Endrick, às vezes, podia não ter jogado tão bem, mas o moleque vai lá e acha um gol, faz um outro gol, etc e tal, e na hora do resultado tá lá o nome do Endrick, não vai estar o nome do Estevão, entendeu? Exatamente. Então, infelizmente, isso no futebol pesa muito. Não tem como a gente também só fazer a avaliação carinhosa da coisa. Você tem que fazer a avaliação do nome, da história, do momento decisivo. Tipo o Daverson, em 2021. O Daverson, pra muita gente, era reserva. Pra mim também era um reserva. Até tinha possibilidade pra ser titular, mas ele não sabia muito aproveitar. Mas aí, no fim das contas, o nome de uma final enorme, de uma grande disputa, de Palmeiras, de Flamengo, de vários jogadores que atuaram muito bem. Rafael Veiga jogou muito bem naquele dia, o próprio Mike, Luan, Piquerez, Scarpa, taticamente se desenhando muito bem no jogo, o próprio Flamengo, o Andréas Pereira mesmo, fez uma partidaça naquele dia, e aí infelizmente ele erra um lance crucial e quem fica na história do jogo, o Daverson, só se lembra do Daverson naquele dia, entendeu? Futebol infelizmente é assim, não tem jeito. E pensando em futuro agora, você falou muito do Estevão e do quanto ele foi importante. O Palmeiras vai conseguir suportar a ausência do Estevão na sequência da temporada? Vai depender muito do que o Abel entende como equipe, tá? Porque assim, se o Abel quiser continuar jogando com jogadores de beirada, né? 2 principalmente, ele usa muito o Estevão, né, nesse corredor, praticamente como um ponta, em alguns momentos ele tem trazido mais o Estevão por dentro, ele vai ter de buscar um reforço, porque o Maurício eu enxergo de uma outra característica, ele pode jogar até por dentro sendo esse jogador, ou então ele vai cobrir o corredor, né, como eu brinco assim, ele vai usar o cobertor curto, né, pode colocar o Maurício na ponta direita e faltar alguém no meio, ele pode colocar o Maurício por dentro e vai faltar alguém na ponta esquerda, então eu acho que o Palmeiras vai precisar contratar um jogador para essa função, um jogador diferente. Um jogador que vai custar caro de novo e um jogador que, claro, vai ter esse peso do Estevão. Agora, se ele mudar a forma do Palmeiras jogar, o que não significa uma mudança muito radical, ele sair dessa linha de 3 ali na frente e passar a fazer um Palmeiras num 4-4-2 com uma dupla de ataque, né? Paulinho, Vitor Roque e ganhar mais meio campo, que é o que eu acho que seria o ideal do Palmeiras, como ele jogou contra o Sporting Cristal, né? Com duplas, né? 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Eu acho que ele consegue encontrar dentro do próprio elenco soluções. E eu sou favorável a sempre contratar um cara diferente. Mas ele consegue montar. Porque aí ele poderia fazer um time, se ele não perder, por exemplo, o Richard Rios, que é um cara muito cobiçado para depois do Mundial de Clubes sair, pode fazer um Palmeiras com Emiliano Martínez, com o Richard Rios, com o Maurício, tentar recuperar o Rafael Veiga ou ter o Felipe Anderson por ali, Paulinho e Vitor Roque. Aí ele monta um losango, como mais ou menos o Flamengo do Dorival jogou e ganhou uma Libertadores assim em 2022, né? Com Gabigol e Pedro numa dupla de ataque. Sim. Mais adaptado e faz uma equipe com o meio campo mais seguro. Dá pra montar sim. Eu não consigo confiar muito no Felipe Anderson como esse protagonismo. Acho que ele vai ser um cara importante pro elenco pra entrar na equipe e tal, né? Invariavelmente algumas vezes titular, mas eu vejo mais potencial do Maurício buscar essa vaga, do Richard Rios também. Até pode transformar o Richard Rios no meia, né? Muita gente não pensa nessa possibilidade, Pedrão, mas assim, o Richard Rios pra mim, ele não é volante. Ele é um cara de características defensivas muito frágeis, ele é um cara que debanda muito, porque a característica dele é jogar muito mais à frente, mas como ele é um cara de drible curto, de bom passe, de bom arremate, né? Finaliza, como eu disse, muito bem. Se esse cara joga mais à frente, transformado numa espécie de um quase camisa 10, e você põe 2 volantes na contenção pra ele, recupera o Aníbal Moreno, ou tem o Lucas Evangelista também, que é um bom jogador, ou até esse garoto Alan do Palmeiras, que é muito bom de bola, que pode fazer essa função do meio pra fora no lado esquerdo, que é onde ele rende melhor, e você coloca um Richard Rios com o Maurício, e a dupla de ataque lá na frente com o Paulinho e o Vitor Roque, o Palmeiras ganha de novo. Eu acho que um belo meio campo, um time com boa capacidade defensiva, com boa capacidade ofensiva, e você pode descobrir um cara lá na frente pra fazer essa pressão dessa marcação ali inicial, sem precisar voltar tanto e explorar o que ele pode ter de melhor. Que o Richard Rios é um cara de muita progressão, é um cara de muita habilidade, é um cara que chuta bem gol, que talvez percorrendo menos distâncias, mas estando na hora certa, no lugar correto, para um passe, para um contra-ataque, para uma finalização, ele pode ser um cara bem diferenciado que o Palmeiras ainda não enxergou. E se você fosse apontar um nome, qualquer nome, mas tem que ser plausível pro Palmeiras. Não adianta falar que o Lionel Messi vai sair do Inter Miami. Um nome ali para ocupar a ponta direita. Cristiano Ronaldo? Esse aí talvez até seja plausível. Ronaldo é um nome.
Exatamente. O Cristiano Ronaldo é um cara que depende de algum projeto. Se você tiver hoje, né, empresa, se você tiver uma base, uma hub, startups, alguma coisa assim que possa tentar fazer uma proposta, a gente nunca sabe, né? Ele é um cara que vive exatamente de segurança de contrato. Mas, cara, é muito difícil, Pedro, falar em nome plausível. São tantas opções no mercado, né, cara, que não dá pra gente fazer um tiro certo aqui. Pode roubar alguém de algum rival. Um meia. Pode. Roubar alguém de algum rival, roubaria vários, né? São muitos bons jogadores, né? Rodrigo Garro do Corinthians, o Arrascaeta do Flamengo. Eu acho que essa posição é uma posição muito carente no Palmeiras. Esse meia o Palmeiras sente falta, né? Lógico, isso é uma condição só de uma brincadeira aqui, tá, pessoal? Impossível. Enfim, mas é buscar um jogador de uma característica de drible, de quebrar uma linha, de velocidade. Eu gosto muito de um jogador que estava no Bragantino, que está no futebol mexicano, que é o Elinho. Eu acho que esse menino joga pelo lado direito, como ele jogava bem no Bragantino. Ele é um cara de bom arremate de fora da área, ele é um menino driblador, ele é um cara que, se bem lapidado por um técnico, ele pode se tornar um jogador diferente. Então é uma opção. Não é um Estevão? Claro que não. Mas eu acho que ele tem futuro para pegar um time, para pegar um bom treinador e se transformar num jogador importante. Perfeito. E você falou aí, até agora no Elinho, mas tinha falado antes também que depende muito do Abel Ferreira. E o Abel Ferreira hoje vive um outro momento, mas chegou a balançar no cargo recentemente, né? Balançar, uns querem que saia, outros querem que fique, ele fica nesse fico, não vou, renovo, não renovo. Mas Abel Ferreira, nesse momento, tá firme no Palmeiras. Mas agora, para você, até quando fica o Abel Ferreira? Até quando o Abel Ferreira é o nome ideal para o Palmeiras? Vamos lá. Isso é um ponto interessante porque, assim, o Abel pelo Palmeiras nunca esteve balançado no cargo, tá? Isso era uma questão imprensa e alguns, boa parte, na verdade, de torcedores que não estavam enxergando no Abel aquele cara que até 2022, um pouquinho de 2023, usava mais da meritocracia do que, de fato, de escolhas que tinham muito mais a ver com confiança e história no Palmeiras para você formatar a equipe. E que estavam desequilibrando e não tendo mais a resposta necessária dentro de campo do que o Palmeiras sempre se propôs a fazer. Que é um time que era extremamente motivado, intenso, jogando até a última bola, buscando os resultados impossíveis, etc, etc. O Palmeiras estava uma equipe largada, uma equipe que estava jogada. O próprio Abel, né, quase foi embora. Ele buscou, né, conversar com o clube do Catar, com o Al-Sadd. Até agora não se sabe qual foi o tipo de documento que foi assinado, se foi um pré-contrato, se foi uma carta de intenção, enfim, mas que isso foi a FIFA, que isso gerou um problema para o Palmeiras, que isso gerou valores a serem ressarcidos. Então, quando todo mundo fala, agora fala aí que você queria pedir a cabeça do Abel, não, eu nunca pedi cabeça de ninguém, né? O que eu falei é que, para mim, do jeito que estava no Campeonato Paulista, era fim de ciclo. Falei, se é assim que vai ser atuado no Palmeiras, é melhor trocar, né? Agora, se tiver uma melhor daqui pra frente, claro que ele é um cara que tem muita história, mas o primeiro cara em 2023, depois da eliminação do Boca, a ter conversado e não sei o que ele acertou com os caras, mas ele quase saiu do Palmeiras, foi o Abel. Então o primeiro cara que, numa instabilidade e sempre deu letras de querer sair, foi o próprio Abel Ferreira. Não foi a imprensa, e nem o meu caso, que sempre foi um cara que às vezes até bati de frente com muita gente em defesa do Abel, quando eu achei que ele foi perseguido e foi muito mal interpretado por diversos veículos e diversas pessoas. Quando ele errou, eu sempre fui um cara que falei, tá errado. Quando ele também não estava errado e muita gente perseguiu o cara, falou, pera um pouquinho, isso aí tá fugindo da análise razoável do jornalismo, né? Mas enfim, então o que eu falo essa história do Abel Ferreira, o fim de ciclo, era o que todo mundo estava enxergando de 2023 para frente, porque o Palmeiras ganha um brasileiro nas costas de um garoto de 17 anos, né? Em que, entra lá, Endrick, agora se vira aí, vamos ver então se você é bom mesmo. O moleque foi lá e mostrou que é bom. Aquela reta final passou pelo Endrick, aquele título em que o Palmeiras estava largado, né? Uma Libertadores que foi perdida já pela teimosia naquele momento do Abel e não pela meritocracia de ter escalado os melhores. Um 2024 que o Palmeiras ficou amarrado, com várias escalações, com várias opções de jogadores que não rendiam o melhor, Pedrão,
e que, infelizmente, o Abel Ferreira não soube olhar mais pro elenco e passar mais confiança, como depois do Campeonato Paulista, quando alguns jogadores desses de confiança se machucaram, ele foi obrigado a mudar o time e, curiosamente, o que aconteceu? Os caras que entraram começaram a render. Por quê? Porque talvez já desde o ano passado estavam batendo na porta. O Giai, o próprio Felipe Anderson ganhar motivação, o próprio Maurício, uma zaga nova que chegou agora com o Bruno Fux, que pra mim é o melhor zagueiro hoje que o Palmeiras tem no elenco, né? O Gomes, o Murilo tem uma grande história, tem, mas quem está jogando melhor? Bruno Fux. Então as mudanças também só vieram por causa de acontecimentos. Então assim, agora é fácil falar que tudo voltou a ficar perfeito, mas isso só aconteceu porque precisou ter um fato fora da curva daquilo que pensava o Abel, lesões para ele mudar o time e para o Palmeiras voltar. Então espero que daqui para frente ele entenda que a meritocracia e que não a teimosia, como no último jogo contra o Flamengo, dobrar a lateral, aquela coisa arada toda que só faz mal ao Palmeiras, que isso não aconteça mais e que o time volte a decolar do jeito que foi na mão dele entre 2020 e 2022. E a fase boa chegou no momento oportuno, né? Logo agora, no mês que vem, a gente tem a Copa do Mundo de Clubes e o torcedor do Palmeiras ele ainda carrega uma marca forte, né, desses mundiais recentes. Ali contra o Chelsea, um sentimento de quase deu e na eliminação precoce ali na semifinal. Você sente que isso vai influenciar nessa nova competição ou por ser um formato totalmente diferente, não vai ter esse peso? Não, ajuda a experiência de você ter jogado duas competições e ter aprendido com os erros, né? Um duelo pós-pandemia, com um calendário maluco, com uma Libertadores conquistada uma semana antes, que foi naquela derrota pro Tigres, na semifinal, 1-0, gol do Gignac de pênalti. E o jogo contra o Chelsea, que o Palmeiras estava muito mais maduro, preparado. Talvez o Abel não tenha tomado a melhor decisão de levar um elenco mais qualificado lá para o Catar, porque ele abriu mão do Gabriel Menino, do Patrick de Paula, o Palmeiras não tinha renovado o contrato do Felipe Melo, que eu acho que seriam importantes, em detrimento das contratações lá do Navarro, do Jailson, do Atuesta, que entraram naquele jogo, né? Jogadores limitadíssimos, que infelizmente não poderiam ter tido à frente desses outros caras que foram históricos, né? Naquele 2021 tão bacana do Palmeiras, mas serve de aprendizado. O próprio desenho daquele jogo do Chelsea, né, um time que era muito intenso, muito rápido tocando a bola, mas o Palmeiras também, quando teve a chance do empate, também não buscou sufocar um pouquinho mais dos caras e tentar, quem sabe, naquele abafa do empate, buscar um 2-1 que poderia mudar o panorama da partida. Enfim, são tudo aprendizado, tudo vai servir para que o Palmeiras entre nesse campeonato mundial um pouquinho mais cascudo, né? Mas é lógico que dali pra frente, da primeira fase pra frente, e dessa vez você ter o direito de, entre aspas, errar um jogo e buscar uma classificação, porque você tem 3 na fase de grupos, é igual a Copa do Mundo. Você perde o primeiro jogo, você não tá eliminado. A Argentina perdeu o primeiro jogo da Arábia Saudita e foi campeã do mundo, né? Então, assim, você tem o direito a um erro. Depois, obviamente, você não pode mais errar. Aí você vai ter que jogar sob pressão. Ou então, se você empatar o primeiro jogo, você fica sossegado pra buscar, né? Quem sabe até mais um outro empate e uma vitória que pode te colocar na próxima fase com 5 pontos. Você ainda tem essa prerrogativa. Mas dali pra frente é muito complicado, porque se a gente pegar o histórico recente dos últimos mundiais, você tem um embate considerado, digamos assim, improvável. Impossível nunca, porque no futebol tudo é possível, mas é aquele jogo improvável de se vencer. Dessa vez, você pode ter 5 jogos improváveis de 7 a fazer numa competição para ser campeão. Então, entre aspas, é muito milagre atrás do outro para tirar. Pode acontecer? Pode. É impossível? Nunca. A palavra impossível não existe no futebol. Mas a palavra improvável, ela é muito utilizada no futebol. Porque é o que acontece. Então vamos supor, o Palmeiras caiu num grupo com o Porto, que é um time forte, mas não é a maior força do futebol europeu, né? Mas dali pra frente, ele pode cruzar com o Paris Saint-Germain numa oitavas de final. Depois ele pode cruzar com o Bayern de Munique, que pra mim era o meu favorito a ganhar a Champions League, mas que acabou ficando pelo caminho. Depois, numa semifinal, ele pode cruzar com o Manchester City do Guardiola, que não vive uma boa temporada, mas alguém aqui é louco de falar que o Guardiola e o Manchester City não tem capacidade de ganhar alguma coisa? Pô, pelo amor de Deus. E aí uma hipotética decisão pode ser com o Real Madrid,
que independentemente também do que aconteceu nessa temporada, eu acho que você tem que respeitar o Real Madrid. Então você tá entendendo como é uma competição que ela é muito indigesta, porque uma coisa é você ter um jogo pra jogar com esses caras, tudo pode acontecer. Outra coisa, você tem que fazer tudo acontecer em pelo menos 5 jogos, ou 4, vamos colocar assim, que vão decidir o Campeonato Mundial. Então é uma competição que, infelizmente, né, ela é muito ingrata para a atual realidade do futebol, em que vivemos aqui na América do Sul, com times muito competentes, com times muito fortes, perante ao que o futebol europeu hoje tem em termos de qualidade, de organização, tática, técnica, infraestrutura, para você disputar uma partida dessa de alto nível. O Mundial vai ser cruel. Então vamos fazer o recorte aqui só da fase de grupos. O Palmeiras vence de quem? Tem Inter Miami, Al Ahly, Porto. Vamos lá. É claro que o Palmeiras tem possibilidade de conseguir 3 vitórias, tá? Lógico, o jogo contra o Porto é o mais esperado, é o jogo de largada. Eu acho isso que pode ser até bom pro Palmeiras, porque por mais que muita gente fale, não, é melhor pegar o europeu no último jogo, às vezes você pode entrar mais mole num primeiro jogo contra um Al Ahly, você não consegue o resultado, depois você tá morto pra buscá-la no fim, né? Então é até bom que o Palmeiras fique 15 dias de pré-temporada treinando pra pegar já o adversário pior. Ele é favorito a ganhar do Al Ahly. E o Inter Miami é uma incógnita, cara. Por quê? O coletivo do Inter Miami, a gente tem visto que é um time que não tem tido muito resultado dentro daquilo que ele tem jogado, né? O Inter Miami, por exemplo, ele joga Conca Champions, não conseguiu acontecer. MLS, ele não conseguiu acontecer. Vale lembrar que o Inter Miami não tem título em sua história. Ele ganhou a Community Shield. Pera um pouquinho. Community Shield não é título. Community Shield foi o melhor time da fase de grupos da MLS, né, das duas conferências, que depois vai levar aos playoffs, que vale campeão. Então a mesma coisa, vamos supor, aqueles campeonatos brasileiros antigos, que eu adorava, né, o formato de mata-mata. Você é campeão da fase de grupos, então você tem um título? Claro que não. Isso é igual o Carioca, quando você ganha Taça Guanabara e Taça Rio. É isso, pô, é legal, é simbólico a Taça Guanabara. Mas eu não posso, por mais que eu entenda que tem um simbolismo bonito pro futebol carioca, a Taça Rio, a Taça Guanabara, deixá-la maior do que o Campeonato Carioca, o título em si. Uma coisa é você ganhar as duas e ser campeão carioca. Pô, legal. Outra coisa é você ganhar uma taça de primeiro turno. Isso, pra mim, não vai te caracterizar como campeão, né? Então a Community Shield tem esse viés que inventaram, tá? Mas é aquilo, você tem do outro lado o Messi, você tem do outro lado o Luis Suárez, você tem Jordi Alba, você tem Busquets, você tem o Federico Redondo, você tem uma série de jogadores que recentemente, pô, estavam no auge do auge da maior equipe de todos os tempos para muita gente, que foi o Barcelona do Guardiola. Então você não pode deixar esses caras jogar futebol, né? Então tem que ter respeito por isso. Mas assim, vamos lá, o Palmeiras, pelo ritmo que ele implica de América do Sul comparado com o MLS, se ele fizer um jogo anulando esses principais nomes, principalmente, claro, o Messi e o Luis Suárez, fica muito mais difícil pro Inter Miami se criar. O Al Ahly, o Palmeiras, é lógico que ele é favorito, até porque já venceu boa parte dessa equipe que tá atuando agora, com o El Shaddad, com o Afshar, com o El Shenawy no gol. O Palmeiras venceu lá em 2022 no Mundial do Chelsea, então dá pra ele vencer essa equipe do Al Ahly também. E o Porto é aquele jogo em que, se o Palmeiras buscar um empate, porra, já tá de ótimo tamanho, mas que ele tem possibilidade de vencer também. Não acho que seria um jogo tão impossível. Vai ser amarrado, mas dá pra ganhar. Agora, pra finalizar, vamos fazer aquela famosa brincadeira, né? O cara a cara. Eu vou dizer aqui 2 nomes e você vai escolher um. E aí eu vou seguindo, e aí você diz se você segue ou não. Boa. Fechou? Veiga ou Valdívia? Veiga. Veiga ou Moisés? Veiga. Veiga ou Marcos Assunção? No Palmeiras, Veiga. Veiga ou Danilo? Volante? Danilo. Isso. Danilo ou Scarpa? Danilo. Danilo ou Rony? Danilo. Danilo Apesar que o ou Rony Gabriel é um cara Jesus? muito importante, hein, Pedro? Ó, o Danilo, o Rony foi um cara que muita gente critica. O Rony é artilheiro ainda, histórico do Palmeiras na Libertadores. O Rony é muito descaracterizado para muito torcedor. Ele tem as particularidades dele lá e tal, mas o Rony foi um cara importante. Vale uma menção honrosa. Mas o Danilo, para mim, é um jogador muito especial.
O Palmeiras, que é o time com mais jogos do Brasil, com mais vitórias no Brasil, o artilheiro desse time é o Rony. Tem que significar alguma coisa. Exato, na história da Libertadores, exatamente. Você tem que ter um pouquinho de carinho pelo cara, né? Então vamos lá. Danilo ou Gabriel Jesus? Aí já complica. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. O Gabriel Jesus é muito querido, é um menino super, especial, atacante. Mas quem fez mais jogando pelo Palmeiras? O Danilo. Danilo ou Felipe Melo? Putz. Rapaz. Eu gosto muito do Felipe Melo, cara. O Felipe Melo foi um baita líder no Palmeiras. Principalmente no primeiro ano. Mas o Danilo foi mais titular em momentos que o Palmeiras teve títulos mais pesados. Então eu vou ficar com o Danilo por isso. Danilo ou Fernando Praz? Em termos de idolatria, aí eu vou fazer o seguinte. O Fernando Praz, ele pra mim é o jogador que é protagonista do título que mudou o semblante do Palmeiras. Que foi aquela Copa do Brasil de 2015. O Fernando Praz era um pegador de pênaltis. O Fernando Praz faz um gol de título. O Fernando Praz é descaracterizado ou esquecido por alguns torcedores, né? Infelizmente, ele não participou muito da campanha de 2016 do Campeonato Brasileiro pela lesão, mas ele foi um cara super importante no começo da campanha. O Fernando Praz, para mim, tem um peso bem gigante na história do Palmeiras. Então, se for pegar por termos de idolatria, aí eu vou colocar, na minha visão, o Fernando Praz à frente do Danilo um pouquinho. A primeira derrota do Danilo aí. Fernando Praz ou Roberto Carlos? Roberto Carlos. Aí não tem como, Praz. Te adoro, você é um baita cara, mas aí não. Aí não dá. Roberto Carlos ou Alex? Porra. Puto, o Alex, ele ganha uma Libertadores e tal, mas é que o Roberto Carlos, pra mim, foi o melhor lateral que eu vi na minha vida. Foi um dos jogadores mais especiais. Então, eu vou ficar com o Roberto Carlos. Roberto Carlos ou Rivaldo? Putz, que muito injusto isso. Essa brincadeira é muito injusta. Tem que pesar no Palmeiras. Não. Tá, eu vou, dessa vez, aí em termos de Palmeiras, eu vou trazer pro lado que eu mais gosto no futebol, que é a meia. Então, eu vou... Roberto, eu sou parceiro do Roberto Carlos, que é um cara que eu gosto pra caramba. Roberto, posso ficar com o Rivaldo dessa vez, cara? O Rivaldo, eu amo o Rivaldo. Você é um monstro também, tá? Vamos lá, Rivaldo, vai. Rivaldo ou Endrick? Rivaldo. Pô, Endrick, você fez bastante um brasileiro, mas o Rivaldo é o Rivaldo. O Rivaldo é gênio do futebol. Rivaldo ou Estevão? Rivaldo. Rivaldo ou Djaminha? Puta, nossa, velho. Você tá maluco, cara. Em termos de talento, Djalminha, tá? Mas aí se a gente pegar em termos de proporção do que fez pelo Palmeiras... E olha que eu até outro dia na revista Placar, eu coloquei o Rivaldo e o Djalminha em homenagem, porque o Ademir da Guia tá lá em cima, tá? O Ademir da Guia não... Se tiver o Ademir na brincadeira, já ganhou, tá? Não dá pra comparar em termos de Palmeiras. Então, se você quiser, já pode tirar o Ademir. Mas eu fiz um time histórico do Palmeiras, ô Pedro, que eu falei assim, cara, como o Ademir já ganhou, eu vou colocar o Rivaldo e o Djalminha no meu meio, dos dois melhores que eu vi jogar. Rapaz, mas no Palmeiras eu ainda vou ficar um pouquinho com o Rivaldo, cara. Porque ambos jogaram juntos, né? Estiveram em 96, mas o Rivaldo jogou mais tempo e ganhou mais. Rivaldo. Então agora acho que vai complicar aqui pro querido Zé Rafael. O próximo é o Zé Rafael. Pô, Zé. Cara, o Zé foi um cara que eu cobrei tanto dele no Palmeiras, cara. E depois, quando o Zé Rafael se tornou um jogador regular, hoje eu tô muito chateado que ele não está mais no Palmeiras, né? Mas, pô, tá entre o Rivaldo, acho que até o Zé vai voltar no Rivaldo, né? Dessa vez, né? Eu sou fãzaço do Zé Rafael. Então vamos lá. Rivaldo ou Marcos Rocha? Rivaldo, sem dúvida alguma. Rivaldo ou Zinho? Rivaldo. O Zinho ganhou tanto quanto, né? Mas o Rivaldo foi um monstro. Rivaldo ou Gustavo Gomes? Gustavo Gomes tem o teu lado da idolatria e tal, mas em termos de futebol, pra mim, o Rivaldo. Rivaldo ou Everton? Rivaldo. Rivaldo ou Marcão? Rivaldo, aí você vai perder, cara, porque aí você tá falando de um cara que transcende tudo na história do Palmeiras, né? O Marcos, infelizmente, jogou muito pouco por lesões.
infelizmente. Mas no pouco que jogou, ele traduziu tudo aquilo que o palmeirense amava ver dentro de campo, que era amor à camisa e principalmente talento e dedicação. Marcos, sem dúvida alguma. Marcos ou Evair? Cara, o Marcos só jogou no Palmeiras, o Evair ainda jogou em outros clubes e ainda foi campeão em cima do Palmeiras, né? Infelizmente, em 97. Mas aí vai entrar uma coisa. O Evair faz o gol mais importante da história do Palmeiras, que foi aquele gol de 93. Um dos mais importantes, né? Mas aquele gol foi um resgate a tudo, né? Então, entre o Marcão, que eu amo, e o Evair também, que eu amo, e o Evair também faz um segundo gol tão importante como qualquer defesa do Marcos, que foi o gol de pênalti, que abre o placar contra o Deportivo Cali na final de 99 da Libertadores. Aí eu vou ficar com o Evair, cara. Eu acho que o Evair Olha que o Marcos só jogou no Palmeiras histórico, mas o Evair tem um carinho pra mim muito especial também. Dessa vez eu vou ficar com o Evair. Evair ou Edmundo? Puta. Rapaz do céu, cara. O Edmundo, cara, ele tem uma coisa em termos de idolatria que também, assim como o Evair, fizeram dupla de ataque campeão brasileiro 97 em cima do Palmeiras. O Edmundo também jogou em Corinthians e tal, enfim, mas isso aí. Mas o Edmundo, ele soube se expressar mais como ídolo dentro de campo, às vezes, que o Evair. O que significa isso? É aquela história do palmeirense passional. O Edmundo vestiu a carapuça do palmeirense. O Edmundo vestiu ser palmeirense dentro de campo. Aquele lado explosivo, né? O Evair era um cara mais tranquilo, low profile, craque, monstro, ídolo, genial. Mas o Edmundo, pra mim, ele tem essa vírgula, tá? O Evair ganhou mais, foi mais importante em história de Palmeiras do que o Edmundo. Mas aí quando você junta esse combo, né, esse peso todo, e algo que eu acho que infelizmente tá ficando pra trás, que é a representação da arquibancada dentro de campo, o Edmundo, pra mim, ele teve um além em relação ao torcedor do Palmeiras, né? A história do animal, né? O Edmundo animal, aquilo pra mim foi pesado. Então, numa bola dividida, e até em termos de talento, eu acho que o recurso do Edmundo também era um pouquinho melhor que o do Evair, mas são dois caras que eu amo. Vou ficar com o Edmundo nessa vez, infelizmente, com tanta injustiça que tem que fazer nessa brincadeira. O último agora é quase uma provocação e para trazer uma opinião tua. Edmundo ou Dudu? Eu sabia, eu já tava esperando. Cara, você sabe que a história do Dudu, pra mim, ela tem um outro lado da moeda que as pessoas não enxergaram ou não quiseram enxergar também, né? Que só estão enxergando o que aconteceu na versão da Leila, na versão da diretoria e não deram voz à versão do jogador, né? Que, enfim, isso eu já expliquei na minha live e tal, mas deixa pra lá. Cara, o Dudu, ele... Pra mim, ele é o maior ídolo do Palmeiras no século XXI e nada vai apagar essa história. Tá? Nada vai apagar essa história. Então, eu fiz outro dia essa pergunta a diversos amigos meus palmeirenses, né? Sobre como colocar o Dudu à frente do Edmundo diante desse carinho de arquibancada. E aí a gente pega, né? 10 anos de um cara que chegou no momento mais inóspito possível no Palmeiras, que é quando ninguém dava nada pro Palmeiras. O cara é protagonista também desse título de Copa do Brasil que me fez colocar o Fernando Praz à frente de alguns caras importantes. E o cara também, ele é protagonista em jogos pesados, em Libertadores 2021 principalmente, que colocam o Palmeiras naquela grande decisão contra o Flamengo, naquele gol na semifinal contra o Galo, naqueles gols e golaços, inclusive contra o São Paulo e tudo mais. Então, nessa bola dividida, pelo meu grande carinho, ao meu grande amigo também Edmundo, com quem eu trabalhei e tudo mais, em termos de tempo de casa, de peso de títulos, de vitórias e tudo mais, e o Dudu também usou muito dessa passionalidade de arquibancada para dentro de campo, também foi uma representação do torcedor, independentemente do que aconteceu agora, se alguns quiserem olhar para o outro lado, tudo bem, eu não vou olhar para esse lado. Porque eu sei o quanto que foi importante e o quanto que o Dudu foi gigantesco no Palmeiras. Então,
eu vou colocar o Dudu nessa prateleira um pouquinho à frente do Edmundo, pelo tempo de casa e pelo que ele fez no Palmeiras recentemente, pelo resgate da memória do time. Perfeito, é isso. Valeu, Facincani, muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer falar com você aqui no Lance sobre a sua carreira, sobre o Palmeiras, sobre o Mundial de Clubes. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado, Pedrão. Um abração pra vocês aí. Uma honra ter conversado com o Lance. Já falei, repito, sou fã de carteirinha desde a infância do jornal, da marca, que é uma das maiores de esporte no mundo, né, em termos de jornalismo, com mais credibilidade, uma grande honra pra mim. Me sinto muito feliz aí pelo espaço dado e que a gente possa se reencontrar mais vezes também. Estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço pra todo mundo aí na direção do jornal e principalmente pra vocês. Sou fã de vocês demais. Valeu. E você que ficou ligado aí nesse papo, não deixa de deixar o seu like, não deixa de se inscrever no canal e não deixa de ativar o sininho. E não deixa também de se inscrever no canal do Facincani, acompanhar ele lá, que, como ele disse, acima de palmeirense, um excelente jornalista comprometido com a profissão, certo? É certo. Não, espaço pra todo mundo. Nem aqui no Lance, nem em qualquer outro lugar, a gente não gosta de ofensa, de má educação, nada. Mas quando tem argumentação e sempre bons comentários e sempre boa educação, todo mundo muito bem recebido. É isso. É isso. Obrigado, Facincani. Valeu, Pedrão. Tamo junto.